Um dos grandes passos que eu dei para me desenvolver como pessoa e me tornar uma pessoa melhor foi aprender a me perdoar, a entender que os erros fazem parte do processo, entender que os erros fazem parte da jornada da vida. Eu era uma pessoa que tentava buscar muito a perfeição, sabe? E eu acabava me frustrando muito por isso. Sei lá, eu tentava viver um mundo e tentava ver um personagem que não faz parte de quem eu realmente sou. Quem motoca. De quem eu realmente sou, sabe? Isso me distanciou. Tentar viver esse mundo de perfeição, de não aceitar e não saber lidar muito bem com os erros, acabou me distanciando de quem eu realmente sou. E foi mais fácil, hoje em dia eu vejo que é mais fácil eu ter aceitado isso do que eu tentar lutar contra isso, ou tentar controlar isso. Quando a gente aceita isso, que aceita que erramos, que todos nós erramos, é muito mais fácil você conviver, se relacionar, entender que todos nós erramos. Eu vou errar com as pessoas vão errar comigo e tá tudo bem, sabe? Não guardar eh, esse excesso de culpa, as mágoas, sei lá, tristeza sobre determinadas coisas, entende? Foi mais fácil entender e lidar que a gente tem uma manhã, a gente pode querer ser melhor, sabe? É uma escolha querer ser uma pessoa melhor. E quando a gente muda essa visão de querer ser uma pessoa melhor, as coisas mudam, né? Você começa a enxergar o mundo com mais benefícios. Não necessariamente o mundo, mas principalmente o mundo interno, sabe? Você começa a olhar um pouco mais para as suas qualidades do que os seus erros. E, e você começa a enxergar, começa a trazer isso para fora, começa a enxergar as pessoas com outros olhos. Começa a enxergar que as pessoas têm mais qualidades do que erros. E que os erros não definem essas pessoas. E quando você aceita como as pessoas são, e quando você se aceita como você só te traz benefício. Um dos benefícios que me perdoar me trouxe foi melhorar minhas relações com as pessoas. Tanto no trabalho, família e amigos, sabe? Minhas relações ficaram um pouco mais leves. Eu sou uma pessoa bem mais leve por ter aceitado isso, sabe? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de carinho, ser mais gentil com quem realmente somos. Entender que muitas vezes algum erro que a gente cometeu no processo da vida, ou até pequenos erros, eu era uma pessoa muito parecida com até pequenos erros, assim, bobo, eu era uma pessoa que me julgava muito, me colocava muito para baixo. Então, assim, ter um pouquinho mais de carinho, ter um pouquinho mais de atenção, que muitas vezes a gente não tem o conhecimento, não tem a experiência para lidar com determinadas coisas. E tá tudo bem errar, faz parte errar. Eu acho que hoje eu tenho essa visão que tá tudo bem errar, sabe? Então, assim, você fica um pouco mais leve depois que você se perdoa, sabe? Você fica uma pessoa mais tranquila, sabe? Você não fica tão tenso com você mesmo, sabe? Tipo, não, eu tenho que só acertar, somente acertar. E não é assim as coisas, sabe? Não existe perfeição, entende? Não existe. Jesus era perfeito e mesmo assim as pessoas rejeitaram ele, sabe? Então, aceite como você é, sabe? É mais tranquilo, você vai viver muito mais leve. Aceite as suas imperfeições e tá tudo bem, sabe? É isso.